Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou Luciano Souza, esse é o episódio 90. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, queria agradecer a audiência do Em Questão. Você que tem nos assistido, que se inscreveu, curtiu, compartilhou, apertou o sininho, muito obrigado. E você que vai nos assistir, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho para nossos conteúdos do Em Questão. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a LTS Síndicos, representada pelo Anderson, a G5M, Premier Piscina, o grupo CBR Certificados, representada também pelo Anderson, Ensino Bombas, Grupo Cieta, Casa de Bombas São Paulo. Você que precisa de bombas aí, que está com problema no condomínio, bombas de recal, né? Você que está com problema com bombas de sucção de esgoto, procura a Casa de Bombas São Paulo, que fica na Washington Luiz, número 5.644, Jardim Aeroporto São Paulo, tá, pessoal? Eles têm os melhores preços. Acho que já nem dá mais para ficar fazendo conserto de bomba, né, Anderson? Não dá não. Tá? A gente tem a Pegou Marketing, o melhor mercadinho autônomo do Brasil. A gente tem a Colabora Engenharia, Especial Condomínios, Especial Imóveis, Schneider Segurança, Migrate Soluções, Laquiato Pet Store, Esperança Animal. E a gente tem também o Meu Setor Contábil. Você que precisa aí no pessoal para poder avaliar, né, as contas, essa carga tributária que está vindo aí para poder resolver o problema da sua empresa. Meu Setor Contábil está aí para ajudar vocês. E hoje a gente tem um ilustre, né, uma pessoa que é um mestre. E a gente gosta de falar com pessoas que têm bastante conhecimento nisso, né? Pelo jeito é vasto, né? A gente tem o CEO do grupo Rocha & Rocha, um grupo que é a seu serviço, né? E tem um grupo para bancos digital, HR Digital, banco digital, um banco parceiro do condomínio. Seja bem-vindo, Antônio de Holanda Rocha. Isso, para não falar errado, né? Seja bem-vindo, Antônio. Muito obrigado, Luciano, muito obrigado, Anderson, muito obrigado à audiência que está ou que estará nos vendo e ouvindo. Seja bem-vindo. Antônio, conta um pouquinho da sua história, um pouco do Grupo Rocha, para chegar na HR Digital. Como nasceu essa ideia? Para a gente poder trazer isso para o telespectador, para ele entender o que é o Grupo Rocha e a HR Digital, que hoje é o que movimenta os condomínios, né? Que ajuda o condomínio financeiramente. O que é essa coisa? Porque eu falo assim que o setor imobiliário, principalmente condomínio, é uma coisa muito louca. Eu falo assim, você que tem que ter coragem e ir para cima, porque é um mundo doido, né? É muita coisa. Como foi essa... Primeiro, que nós sempre falamos, né? Esse bichinho que picou aí para estar nesse setor imobiliário e seguindo. Como é que foi tudo isso? Muito bem, então, bom dia, Luciano, bom dia, Anderson, mais uma vez. Bom, isso nasce, eu diria, de uma frustração, né? Ainda em 1985, fins de 85, começo de 86, eu tinha uma pretensão de ir para os Estados Unidos, ser digitador lá, e acabou não dando certo, não tive o visto concedido, e daí veio então a ideia de mudar de São Paulo, né? Eu trabalhava como digitador, e enfim, fiquei triste por não ter ido, e aí falei, vou passar umas férias lá no Piauí, em Teresina, no Piauí. E de lá então me ocorreu de ter lá ou uma administradora, uma imobiliária que administrasse locação, uma agência de emprego ou uma agência de publicidade. Razões diversas. A administradora ou a imobiliária, por conta de que eu, aos domingos, eu ia fazer um churrasquinho com os amigos e tinha lá o pai de um deles que tinha uma pequena imobiliária lá na Casa Verde, que tinha uns 40 imóveis que ele administrava e a gente ficava falando sobre. A agência de publicidade, porque eu sou oriundo ali da Paulista, né? Desde os 14 anos de idade que eu via aqueles outdoor famosos, aquelas coisas bacanas. Hipnotiza, que né? Hipnotizava, então eu sempre gostei. Eu lembro de uma propaganda, Aerolíneas Argentinas, a cada 5 minutos decolando ou aterrissando em algum lugar do mundo. Uma época em que os argentinos estavam muito bem, hoje eles estão meio assim e tal, mas já foram muito ricos no passado, e eles tinham essa propaganda, McDonald's, que você merece sempre mais, né? Tinha uma propaganda do McDonald's também, que eu lembro ainda hoje, que se você não fosse atendido em até 3 minutos do que você pagava no caixa até você pegar o sanduíche, era de graça. Eles punham esse reclame na televisão. Então eu trabalhava ali na Paulista, eu chegava para trabalhar meia-noite, chegava umas 11 horas e parava lá tal, e realmente acontecia, se você não recebesse. Então os caras esmeravam atendimento, né?
Eu prezava pelo atendimento, pela rapidez e pela qualidade. Sempre estava toda hora uma pessoa passando um rodinho lá. E era ali naquele McDonald's, se não me engano, da Paulista com a Brigadeiro, né, na esquina, do lado esquerdo, quem vai lá para o Paraíso. E a agência de emprego, né, é porque eu trabalhava como digitador 6 horas, seletista, e como temporário. E eu tinha aquelas agências de emprego, aqueles plaqueiros que ficavam ali no centro de São Paulo, na Praça Ramos, ali do lado do MAP, 24, Barão de Tapetininga, Praça da República, ficavam muitos plaqueiros, precisa-se de auxiliar de escritório, auxiliar de contabilidade, e estava iniciando a transição datilógrafo, precisa de datilógrafo para digitador. Datilografia. Quem não fez um curso de datilografia? Então, assim, estava começando uma transição para digitador, mas isso começou com os bancos, não eram as empresas, né? As empresas continuavam como datilógrafo, lá para trabalhar em banco, e aí eu recebia telegramas, né, para trabalhar nessas empresas como freelancer. Então eu falei, caramba, por que não uma agência de emprego? Sim. Né? Então foi assim, e quando eu me frustrei por não ter ido para os Estados Unidos, não ter o visto sido concedido, porque o cônsul, ele acabou falando, olha, esses voos charter que saem daqui de São Paulo, vai 100 pessoas e volta 10. Né? Naquela época muita gente ia e ficava lá mesmo pelos Estados Unidos. Então assim, eles eram muito seletivos na hora de conceder, ainda assim tinha essa incidência, essa margem. E aí então eu acabei indo para Teresina. A primeira ideia, que seria uma agência de publicidade, não rolou, porque a cidade não tinha nenhuma agência de emprego. Quem fazia de emprego de publicidade, porque quem fazia publicidade era o radialista do programa tal, então não tinha nenhum profissionalismo. Hoje lá a cidade tem muitas boas agências de publicidade, tem muitas pessoas talentosas. A segunda, agência de emprego, a cidade tinha 250 a 300 mil habitantes. O maior empregador é o Estado. Você tem uma ideia, quando o salário, a folha de pagamento do Estado era manchete de jornal. Nossa. Hoje vai sair o pagamento. Então, existem muitas cidades, sobretudo a cidade do interior, que depende do mercado, das ajudas do governo. Uhum. Quando sai, movimenta um pouco a cidade. Era a mesma coisa. Quando saía a folha de pagamento, era notícia de jornal. Secretaria, não sei o quê. Então, sobrou imobiliária. Né? E eu acabei abrindo então a imobiliária de aluguel. Fui a primeira empresa a trabalhar com garantia de aluguel nesse país. Nossa. A gente viu uma iniciativa depois do Quinto Andar, por volta de 2014, 2013, salvo engano, né? Mas quem primeiro garantiu o aluguel nesse país fomos nós. E quando eu abri a empresa, eu sou um ilustre desconhecido aqui, não conheço ninguém, né? Na cidade. O que eu faço? Eu tinha minha família, alguns familiares que eram pequenos comerciantes. Para me mudar, eu falei, o que eu faço? Eu comecei vendendo, como vendedor, mas nem corretor era, olha só que absurdo. Nossa. Nem corretor era. O fato é que eu vendia nos primeiros 3 meses 11 imóveis e recebi a comissão de 7, 4 não. Eu falei, cara, isso não vai rolar desse jeito, como é que você faz e não recebe? Então eu migrei para a locação. Porque a locação é o seguinte, o cliente paga o aluguel, você retira o teu percentual e entrega para o proprietário a parte dele. Sim. Via de regra 90%, 90-10%. E, bom, você não corre o risco de ser enganado, de você trabalhar e não ter... Tem uma garantia aí de negociação. Você recebeu e você devolve. Então eu fui por aí. 3 anos depois eu estava olhando os meus concorrentes pelo retrovisor. Né? Mas eu fiz um diferencial. A cidade abria às 8, o comércio de modo geral, serviços, e fechava meio-dia. Isso tem muitas cidades do interior, ainda hoje a gente vê isso. Nossa. Né? E fechava, depois ainda abria. Tem, né? Ainda tem. Ainda tem. São Paulo nem existiria isso. São Paulo nunca teve. São Paulo não pode parar. O cara acorda de 4 horas da manhã e 4 às 4. Aliás, eu tive agora em Dubai. Eu falei em Berito, eu falei, São Paulo é cidade que não dorme, mas Dubai acho que está superando São Paulo. Eu cheguei lá, mas isso é outra história. Mas o fato é que 3 anos depois, porque eu já fiz um diferencial. O pessoal abria meio-dia, abria às 8, fechava meio-dia, voltava às 14 e fechava às 18. Eu passei a abrir às 7 e fechar às 7, fechar às 19. Então 2 horas, 1 hora antes, 1 hora depois. E também não fechava para o almoço, portanto eu já tinha 4 horas além dos meus concorrentes. Tá? Daí, 4 anos depois, como eu disse, a gente estava olhando pelo retrovisor. Também eu fiz uma outra coisa, porque os donos à época de imobiliárias eram pessoas, promotores, advogados,
famílias abastadas, tal, que nessa área da atividade imobiliária, né, tem que haver muita credibilidade, você tem que ser conhecido. Todo mundo pergunta de onde você é filho de quem? Né? Antigamente tinha um marco, né, uma história sobre as pessoas que tinham terras, que tinham negócios, empresários, né? Pessoas conceituadas na cidade. Qual seu sobrenome? Todo mundo perguntava isso. Eram os famosos barões. Daí eu lembrei do Silvio Santos. Quer dinheiro? Quer dinheiro? Então eu criei o negócio de... A época, o cartão de crédito era só uma data, você não tinha opção. Sim. Você ligava para uma repartição qualquer, para uma empresa, e você perguntava o nome de quem estava falando, a pessoa falava, eu não posso falar meu nome. Então tudo isso eu alterei. No aluguel, eu falei, olha, você pode, né, escolher a data. Então eu criei 6 datas de pagamento de aluguel, da mesma forma de repasse proprietário. Então, isso fez com que o meu negócio tivesse fluxo de atividade e fluxo de caixa. Revolucionou a região. O negócio. Nós nunca tivemos problemas com isso. Fazem 40 anos que a gente garante aluguel ainda com a imobiliária Rocha e Rocha. Só que a cidade estava crescendo e estava começando a se condominializar, começou a surgir alguns condomínios, né? E eu tinha dificuldade junto às administradoras, porque nesse mesmo negócio, fechava, tinha umas que só abria de manhã, outras só abria à tarde. Eu alugava um apartamento para alguém e quando a pessoa ia entregar, eu precisava saber do valor, se tinha alguma carta de adimplência ou nada consta em relação ao condomínio, porque eu administrava a unidade, o imóvel, não o condomínio. Então, para mim, fechar a pasta aquele contrato, precisava trazer as contas de água, de luz, de condomínio, se fosse condomínio, então, e eu tinha dificuldade junto. Então, a administradora de condomínio e garantidora nasceu por conta de uma adversidade. De uma dor sua. De uma dor, né? Ou seja, as empresas não entregavam isso em tempo, com a rapidez que se precisava. Então eu ficava pendente, fechava a pasta do inquilino, fechamento da pasta, mas ficava pendente, porque ele não trouxe, eu tinha que ir atrás, ou ele ficava pendente para ele me entregar. Então daí ocorreu de criar uma administradora. E essa administradora, quando nós chegamos a 100 condomínios, falei, bom, vamos expandir para o Brasil. Hoje, graças a Deus, estamos do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, de Natal a Porto Alegre, por dizer do Iapoque ao Chuí, né? Sim. Trabalhando com garantia e são soluções administrativas propostas. Lá começou com a Predial, o nome da empresa era Predial, lá em Teresina. Porém, todavia, quando eu completei 100 condomínios e a gente ia expandir para o Brasil, eu observei que existe uma Predial. O Brasil tem 5.000 e poucos municípios. Qualquer cidade com mais de 100 mil habitantes tem uma Predial. Ou ela é uma construtora, ou é uma administradora, ou é uma imobiliária, ou é uma lavanderia. Sim. E eu falei, vou brigar com quem? Todo mundo. Né? Vou chegar já brigando, ou alguém achar que eu estou vindo com concorrência e tal. Claro. Então, a gente, né, veio para o Brasil a partir do 100º com ASP e Newpred. Na verdade, Newpred, depois eu comprei a ASP e incorporou-se. Né? Fato é que nós somos especializados e entregamos soluções administrativas para todo e qualquer condomínio, seja um condomínio residencial, seja um condomínio comercial, seja um condomínio misto. Esse condomínio pode ter de 6 unidades a 2.000 unidades. Os valores das taxas ordinárias mensais pode ser de R$ 120, R$ 150, normalmente condomínios da Minha Casa Minha Vida, até condomínios que tenham 15, 20 mil reais de cota condominial. Então, depois disso, depois de aproximadamente 5 anos, 2026, foi em 2021, percebendo as necessidades de garantia, não de garantia, de empréstimo, financiamento, necessidade dos condomínios, nós criamos uma empresa, uma instituição financeira, com o propósito de atender, não exclusivamente, mas prioritariamente, as necessidades condominiais. Até uns 10, 15 anos atrás, basicamente, quem detinha as contas condominiais era a Caixa Econômica. Né? Os outros bancos não interessavam ter condomínios, porque era uma receita pequena, segundo eles, que não tinha dinheiro para fazer investimentos. Eu acho que os gerentes acabaram não compreendendo que todo condomínio, mais bem estruturado, mais bem organizado, ele tem um fundo de reserva. Sim. Que, via de regra, varia entre 5% e 10% da receita ordinária mensal. Então, por menor que seja, é algo que sim pode ficar
numa conta investimento. Mas os bancos, eu acho que não interessavam muito. Então, nasceu o HR, né, o Banco dos Condomínios, que é uma instituição financeira voltada para fazer a garantia da receita, número 1, fazer empréstimo e financiamento para toda e qualquer necessidade, desejo e ou sonho condominial. Nós também fazemos empréstimo consignado para funcionários de condomínio e somente funcionários de condomínio, com juros bastante competitivos, sem esses juros draconianos, abusivos que uma série de financeiras fazem aí, e ainda por um banco, por uma instituição financeira que foi autorizada, que é regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Tá? A gente tem visto hoje no mercado uma série de iniciativas de garantias, que na verdade são agiotas disfarçadas de garantidoras de instituição, são lavadores de dinheiros, né, ligados ou vinculados a ilícitos ou tráficos, etc, etc. O nosso não. O HR é uma instituição financeira cujo número de compensação é o 523. Você tem o Bradesco com 237, o Itaú com 341, o Banco do Brasil 001, a Caixa Econômica 104, o Santander, o antigo Banespa, salvo engano 333, o Banespa era 333. Então assim, nós somos o 523. Né? Já temos aí de operações mais de 60, quase 70 milhões, em cerca de 200 e poucas operações. Financiamos toda e qualquer necessidade, por exemplo, desde um retrofit de fachada, um empréstimo para pagar uma rescisão de um funcionário porque aquele condomínio está migrando da portaria residencial, da portaria humana para a portaria virtual. Então, às vezes, o condomínio não tem fundo de reserva, não tem recurso para mandar o funcionário embora e não tem recurso para bancar os investimentos, porque vai mexer com infraestrutura, com câmeras, isso leva um custo muito elevado. Então, nós financiamos desde essa pequena necessidade até um projeto de energia solar. Seja energia solar local, se tiver espaço para colocar, os prédios normalmente não tem, mas tem as energias solar remota. Então eles podem fazer o condomínio, pode fazer o contrato lá, nós não nos envolvemos nem com a negociação. Não, só fazemos, disponibilizando o dinheiro. Com uma vantagem, diferentemente de instituições financeiras, que você precisa de provar que você pode pagar aquilo, seja com fiador, com N garantias, para que a gente possa financiar toda e qualquer necessidade, desejo e sonho condominial, basta que a gente faça a garantia da receita. Porque eu costumo dizer que, diferentemente de nós seres humanos, o condomínio anoitece e amanhece. Aquela obra vai ficar lá, aquele empreendimento, 80, às vezes 100 anos. Né? Nós ficamos uns 80, 90, 75. Tudo vai depender do ciclo, né? Do ciclo. Então, assim, e com uma vantagem, com outra situação que é diferente. A gente chega à terceira idade com 60 anos, né? Os condomínios chegam com 15, 20 anos. Né? Mesmo, às vezes, os condomínios novos que acabaram de ser entregues, por exemplo, São Paulo está passando por um problema terrível, a falta de energia. Quantos condomínios tem grupo gerador em São Paulo? Sim. Os novos, parece que já tem uma lei que obriga que venha tal por conta desses problemas. Porém, os mais antigos, né? Não tem isso. E aí? Está no 10º andar, uma senhorinha, um senhor, né, pessoa com alguma deficiência, fazer o quê? Como? Sim. Então, nós financiamos o grupo gerador. Você vai nesses elevadores, os prédios mais antigos de São Paulo, do centro, então ainda tem aquele cara com aquele banco e o assessorista. Quando é que você vai, aqueles botões pretos. Nós financiamos o retrofit desse elevador ou a substituição dele por um outro mais moderno, etc, etc. Então, o HR Digital, que nós denominamos o banco dos condomínios, o oficial, tem alguns aí que se colocam como banco, mas não tem autorização do Banco Central, portanto, entendemos que seja exercício ilegal de atividade financeira. Aquisição de direitos creditórios é uma operação financeira. E essa operação financeira, ela só pode ser realizada por instituições financeiras, que têm a exclusividade e a intermediação disso é uma coisa privativa e exclusiva de instituições financeiras. O que se vê muito surgindo no mercado são várias iniciativas que estão contra a lei, contra a legis, fazendo financiamento, fazendo garantia de recurso de cotas condominiais. Sim, em resumo, é isso. Nós somos, de um lado, enquanto os assessores, administradores, consultores, com a Condoasp, né, a empresa que entrega soluções financeiras, administrativas
com um poderoso app. Nós temos um aplicativo que você pode fazer audiências virtuais, você pode fazer enquete junto à comunidade para fazer algum tipo de gasto. Você tem lá desde a carta de adimplência ou a certidão de nada consta, até avaliar tudo que o síndico fez, desde que não seja disponibilizado, né, a prestação via de sistema. conta, via sistema. Ou seja, nós temos inclusive uma pequena propaganda que a gente fez há algum tempo. Você ainda pergunta alguma coisa para o seu síndico e nós interrogamos por quê. Você ainda liga ou vai até a sua administradora? Para quê? Se você pode ter tudo na palma da sua mão através do aplicativo. Então, nós temos o Classicom. Então, você ainda pergunta alguma coisa para o seu síndico? Por quê? Você ainda liga ou vai até a sua administradora? Para quê? Então, Sim. a Condoasp, ela traz soluções administrativas através do aplicativo, que você não precisa estar incomodando o síndico. Deixa o síndico fazer o que precisa fazer, atento ao que precisa, sem essas respostas que são recorrentes, está lá, disponibilizada no site. Então, esse aplicativo entrega isso. Mesma coisa com relação à garantia proposta pelo HR Digital. Nós somos parte de um fundo de investimento focado e voltado para emprestar dinheiro para condomínios. Isso é legal. Esse fundo disponibilizou 300 milhões, temos ainda 220 milhões para ser emprestado. Qualquer condomínio que precisar de recurso pode nos procurar, desde que a gente faça a garantia da receita, por essa razão simples. O condomínio ele vai anoitecer e vai amanhecer. Existe alguns síndicos, a gente tem tido notícia, aqui em São Paulo, em outros locais, que ele anoitece e não amanhece, deixa lá um rombo no condomínio, né? Disso daqui. Nós acreditamos nos condomínios, nascemos para atender os condomínios, estamos nisso há 40 anos, desde 1986, e estamos 40 aqui. anos. 40 anos de mercado. Então o senhor já deve ter passado por tudo quanto é algo imaginário, né? Porque a vida em condomínio é muito complicada. Eu acho que porque envolve pessoas, né? Tudo quando envolve pessoas é complicado você juntar, como eu falo, numa panela, várias e várias personalidades. Isso é o problema, né? Porque muita gente questiona. No caso de administradora, mas a administradora é o pau mandado do síndico, eu não confio nela. O que eu vou fazer? Mas será que o meu dinheiro está sendo bem gasto? Então, assim, é uma confusão, e o senhor criou aí uma sinergia para poder atender isso tudo por causa de dores, né? Na verdade, assim, a administradora, ela exerce um papel extremamente importante, porque ela entrega soluções profissionalizadas, planejadas, né? O síndico, eu costumo dizer o seguinte, que o síndico deve voltar a sua gestão não para a administradora, é para o coletivo, ele é síndico do coletivo, ele não é síndico, né? E a gente vê muitas coisas que o síndico ele contrata o assessor jurídico, o assessor contábil, o assessor administrativo, e o cidadão presta serviço para ele, síndico, para os interesses dele, síndico, é o que ele quer que seja, quando na verdade é o que precisa ser para a coletividade, para o condomínio. É difícil morar, junto duas pessoas já é problema, um casal tem problema às vezes, então, né, quando você junta mais de duas pessoas você vai ter, porém, todavia, a ideia não foi essa, a ideia de condomínio que nasce lá desde Roma, são mais de duas pessoas que deveriam conviver. Nós tivemos uma experiência interessante, tá? E onde as pessoas passaram a entender melhor os condomínios, foi a época da Covid, onde todo mundo ficou junto, obrigado, né? Passaram a entender e perceber a importância do síndico, o quanto é importante o exercício dessa função e quanto o síndico trabalha, foca na coletividade. A pandemia nos permitiu isso. As pessoas não saíram, viu o quanto os empregados, né, são importantes. Sim. Dentro do condomínio, quanto o síndico é importante. E a gente imaginava que íamos ter, por conta de toda a situação, inadimplência, fechamento de empresa, demissão de pessoas, foi uma época onde a inadimplência era menor do que hoje. Sabe o que eu falo para você falando sobre isso de condomínio? Eu sempre comento, o Anderson, que depois do Covid, os síndicos tiveram que se atualizar. Porque era eles tinham uma situação, que até o Anderson fala até hoje, que é o do mesmo, né, Anderson? Seguiam o que eles queriam, né? E aí quando passou a ter o olhar crítico dos moradores, passaram a perceber que tinham empresas trabalhando
para ele na gestão, que poderia estar melhorando a situação de informação do condomínio, e aí se passou a ter uma atualização. Isso que você falou é verdade. Profissionalismo, planejamento, sai o síndico do improviso, o Sim. síndico faz tudo, deixa comigo, o síndico deixa Não. comigo, o síndico bonzinho, o síndico mais durão, tal. Então, com o crescimento dessa, que é irreversível, moradia condominializado, né, coletivizada, tá, passa a surgir então necessidades. E o síndico se deparou com isso, porque pessoas começaram a olhar e começaram a pedir ou a cobrar, mas também a entender a importância do papel do síndico. Então é isso que nós precisamos desmistificar. O síndico, primeiro, ele tem que fazer uma gestão voltada para a coletividade, para o condomínio como um todo, percebendo o que é melhor para aquele condomínio, contratando pessoas não para atendê-lo, Sim. mas atender Para o que é condomínio. melhor para o condomínio, fazendo as devidas avaliações. Então, o síndico do improviso, o síndico cobrador, imagine você tem uma receita lá de 40 mil, chegou um dia após o vencimento, entrou 35, 32. Você vai bater na porta, que às vezes o cara o devedor é o teu vizinho de porta. O filho dele estuda com o teu, jogam bola junto. Isso é constrangedor. Daí o nascimento de garantidoras que, né, entrega para o síndico planejamento, né, capacidade de gerir, a capacidade de negociar, porque quando você tem, hoje, muitas vezes os valores condominiais de cota, dos planejamentos orçamentários, coloca lá uma gordura de 10, 15% para compensar a inadimplência. Sim. Ou seja, é o adimplente pagando pelo inadimplente. Por aí afora, quem paga em dia tem desconto. No Brasil, no Seara Condominial, né, nós temos aumento, porque se coloca no planejamento orçamentário de forma equivocada valores para cobrir uma possível inadimplência. Sim. Então faz mais sentido você analisar uma proposta de uma garantidora, tá, que vai ser bem mais barato do que você pagar 10, 12 ou 15% a mais por conta do planejamento Você orçamentário. mantém um condomínio baixo, sabendo que a receita ela vai ter fluxo, ela não vai variar. Ela vai entrar 100%. E aí você consegue, né, Luciano, Sim. mapear, ver. Você consegue reduzir o valor da taxa condominial sem sorteio. Mas o mais importante nisso também é que o vendedor de produto e o serviço condominial, talvez pela expectativa de receber, ele acaba colocando um sobrepreço também, né? Sim. Porque pode chegar no dia do vencimento, o condomínio não ter aquela totalidade de recursos para pagar aquela obrigação. Então o síndico tem que se virar nos 30, Sim. fazer uma economia de guerra. O que é mais importante pagar? O funcionário, os encargos incidentes sobre a folha, o terceirizado que colocou os funcionários, a conta de água, a conta de luz, a compra de insumos para manutenção e conservação desse condomínio. Ele tem que se virar, porque quando você não recebe 100%, condomínio, gente, é rateio. Eu tenho uma despesa lá de 40 mil, eu tenho que ratear proporcionalmente a partir da fração ideal. Não é para Isso está na convenção. Está na convenção. Então, assim, é rateio. Então, se um só deixa de pagar, eu já tenho um problema. Se você vê anteriormente, até onde estava discutindo por esses dias, a lei anterior, antes de vir a administradora, era o seguinte: tudo que era gasto era rateado. Então a administradora tinha muito trabalho com isso. Então por isso se fez um planejamento, né, Anderson? Sim. Para que tenha uma previsão, para que se faça uma previsão, para que não tenha diariamente um rateamento. Porque hoje eu gastei 40, amanhã eu vou gastar 50. E aí tinha que fazer esse rateio mensalmente. Na verdade, assim, eu costumo dizer que o planejamento orçamentário de um condomínio, ele segue mais ou menos o planejamento, guardado as devidas proporções, naturalmente, ele segue para o planejamento orçamentário do município de São Paulo, do estado de São Paulo, da União. Ele tem as mesmas coisas. Você tem lá despesas que são... Eu costumo dividir em 7 itens, mais ou menos, um planejamento orçamentário condominial. A primeira despesa é aquela relacionada à folha de pagamento. Sim. E aí ele já consome entre 40% e 60% de toda a receita condominial, né? Que são os funcionários. Às vezes até um pouco mais, depende do tamanho. Dependendo do tamanho do porte do condomínio, 40% a 60% está incluído aí os diretos, os encargos diretos e os indiretos. INSS, FGTS, etc. As retenções. Né? Retenções e etc. Daí primeiro são os encargos diretos, segundo os indiretos, que são exatamente esses impostos. O terceiro tem a ver com aquelas manutenções ou contas, né, mensais correntes, conta de água, conta de luz, um sistema de internet, segurança, Gás, etc. elevador, gás.
são despesas conhecidas. Você pode pegar a média dela e colocar no orçamento para o próximo ano, digamos assim. Você tem a quarta despesa, são aquelas para adquirir os produtos, os insumos para manutenção e conservação. Que vai desde o papel higiênico para o banheiro, até a limpeza, enfim. A quinta são as chamadas despesas administrativas, são aquelas relacionadas a contador, advogado, administradora, tarifas bancárias, manutenção dessa conta. A sexta são as chamadas despesas provisionais, que são as despesas para fundo de reserva, para eventual extraordinariedade no futuro, que venha a acontecer. Sim. São despesas que muitos condomínios às vezes não adotam, mas deveriam adotar por uma questão de prevenção, que são aquelas receitas necessárias para os eventos férias e 13º, para você evitar a famigerada e indesejável taxa extraordinária. Se eu faço o planejamento e coloco no ordinário, eu arrecado todo mês um percentualzinho pequeno para fazer face ao evento férias, e qualquer condomínio que tenha mais de 6 funcionários, depois de um ano de existência dele, ele vai ter que, pelo menos a cada 2 meses, conceder férias para um desses funcionários. Portanto, é um evento que, se você planeja, vai arrecadando, você deixa lá no fundo guardado aquele dinheiro. Da mesma forma, despesas relacionadas ao 13º, que você tem que pagar uma vez por ano, às vezes o condomínio divide, mas tem que ter aquela provisão. Tem também alguns condomínios mais articulados, eles imaginam fazer um determinado investimento, melhorar, substituir o mobiliário da portaria. Fazer melhorias. Melhorias. Eles fazem uma cota, colocam um percentualzinho para guardar aquela grana, deixar ela lá investida, e depois de 6 meses, um ano, cotar e fazer a melhoria. Hoje isso não precisaria, não vou fazer propaganda, vou fazer do HR, você pode ir no HR que você já tem esse recurso para fazer. Mas assim, um planejamento orçamentário bem feito, bem elaborado, como eu disse, guardadas as devidas proporções, ele segue o modelo do município, do estado ou da União. Porque o que o síndico na sua gestão tem que fazer? A cada 12 meses prestar conta de tudo que foi feito, elaborar o planejamento orçamentário para os próximos 12 meses, e aí você evita aquele rateio mensal. Hoje, praticamente, a água já vem individualizada, as companhias de gás também, os novos empreendimentos já vêm também com a individualização do gás, porque essas contas eram todas rateadas. Os condomínios mais antigos não têm, podem fazer isso vai gerar um custo, isso mexe com a resolução 16280 da BNT, que fala que aquele condomínio que caiu no Rio de Janeiro há uns 15, 20 anos atrás, houve uma intervenção, foram fazer lá um furo, de repente comprometeu a estrutura e colapsou. E colapsou o negócio. Então, assim, hoje é obrigado, você vai pregar um prego na parede, você tem que verificar o que é isso, chamar o síndico, ou um arquiteto, um engenheiro, para fazer uma RT, se aquilo vai ou não vai comprometer a estrutura daquele condomínio. Então, hoje, para fazer uma mudança de individualização de água, precisa de muito cuidado, muita atenção e profissionais competentes. Isso gera um custo elevadíssimo. Olha, mas por que estão individualizando? Porque às vezes o Anderson mora ele e a esposa. Mas o vizinho mora ele, a esposa, 4 filhos, a cunhada e a sogra. E fica aquela do consumo, estou pagando pelos outros. Pagando pelos outros. Então isso aí prosperou. Está tendo uma nova discussão, mas isso é algo que daria um outro programa desse, que é a fração ideal. Se a cobertura pode pagar o dobro, já começa o movimento de se verificar o porquê disso. Se você que mora na cobertura tem que pagar o dobro da cota ordinária. Isso é algo que já vem se discutindo, acho que mais cedo ou mais tarde vai vir decisões, já tem algumas decisões judiciais favoráveis a não ter que ser feito isso. Então, o condomínio, gente, é planejamento, a partir da realidade dele, é diálogo, comunicação, porque ele nasce para ser, no passado, eu alcancei isso, ainda muito novo ainda, que as famílias colocavam uma cadeira na porta, se visse nas cidades do interior, e ficavam conversando. O condomínio permite isso nas suas áreas de lazer, salão de festas, nas áreas de entretenimento. É lamentável que a gente entre no elevador e a pessoa fala mal, fala bom dia, vocês moram juntos. Então, assim, condomínio é mais de um, é para conviver, é de convivência. Embora seja complicado, porque não é fácil morar em condomínio, deveria ser, porque ele nasce não só com o objetivo de você, em princípio, é muito mais fácil você comprar uma unidade inserida num condomínio que você comprar uma casa isolada. Sim. Sai mais barato o condomínio em si, ou a unidade, o apartamento, a loja, a sala, o terreno, tudo aquilo que está dentro de um contexto condominial. Sim.
Você falou de uma coisa sobre as frações ideais, né? O único marco que a gente sempre tem, né, Anderson, é na hora de fazer novos contratos, ou comprar requisitos, né, para as unidades. Que aí você faz a assembleia do conjunto, vamos supor, que nem você individualização. O problema de você ter essa fração ideal é que o apartamento menor vai pagar pelo preço que é vendido o equipamento, o maior vai pagar o dobro. Isso que é ruim da fração. De pagar a cota condominial fracionada pelo tamanho da unidade, eu acho que já é justo, porque ela é uma proporção diferente, né? O que está surgindo aí, e eu acho que vai ser nessa linha, e a jurisprudência, a doutrina tem ido nessa linha, é a seguinte: aquilo que for possível, que é utilizado de forma comum, Seja rateado aí seja de forma rateado igual. Aquilo que é utilizado a mais, aí vai para a fração. Porque não faz sentido você que tem um apartamento de 100 metros, você pagar, vamos supor, R$200. E o que mora na cobertura tem 200 metros para pagar 400. Né? O que é que ele está utilizando? O empregado é o mesmo. O consumo de água é a mesma proporção, né? Todos os serviços voltados... porque ele já pagou pelo o preço do apartamento, ele pagou diferenciado. Né? Na verdade, o problema da fração ideal, se a gente for fazer uma análise mais profunda, nós vamos encontrar a fração ideal, porque, percebam, a relação condominial ela era regulada pela Lei 4591/64, que é a chamada Lei de Incorporações e Edificações. Essa lei nasce para regular a relação entre compromissário comprador e compromissário vendedor. Tanto é que a Lei de Edificações e Incorporações, para que houvesse uma regulação em relação ao que o incorporador, o construtor, pode-se ler assim, em relação ao comprador, né? O futuro condômino. Muito bem. E aí a empresa, a construtora, ela não pode vender um apartamento de 100 metros pelo preço que ela está vendendo de 200. Não. Então, aí é pelo método construtivo. Então, nasceu a fração ideal para ratear isto. Tá? Eu pago pelo preço de 100 metros quadrados que eu estou comprando. Mas as despesas que são relacionadas ao condomínio, após a instituição do condomínio, eu só tenho o mesmo porteiro. Então, eu até brinco de vez em quando, vou passar na portaria, e passou o Anderson, o Luciano passou e o porteiro deu bom dia. Ok, eu venho em seguida, vamos supor que eu moro na cobertura. E o porteiro me deu bom dia. E eu estou aguardando. O próximo bom dia. Porque eu pago 2 vezes. Então ele tem que me dar bom dia. Olha só. Então isso vai começar a ser discutido de forma... porque eu compreendo que é injusto. Nós já temos uma discussão, por exemplo, nas lojas ficam nos condomínios mistos. Sim. Qual é o consumo, por exemplo, de energia que a loja no térreo utiliza o elevador que sobe e desce N vezes. E ele participa do mesmo rateio, como se tal, pela área da loja que ele utiliza. Qual é o serviço que o zelador está a propor? Ele utiliza, por exemplo, a academia. Ele é uma loja, ele até poderia em tese, mas ele utiliza a academia do prédio? Não. Então isso vai crescer bastante, tá? Porque isso atendia e atende ao incorporador, consultor. Isso são questões que a gente sempre se depara, que são questões até complicadas, né? De se conversar, porque as pessoas têm a ideia, que nem você falou agora, tem pessoas do térreo que têm a ideia, eu pago o condomínio e eu não uso o elevador, tá lá rateado o valor do consumo de energia elétrica da área comum e eu não uso o elevador. É uma questão. O condomínio tem sauna, tem piscina, tem várias áreas de lazer, eu também não as uso, mas eu tenho que pagar por elas. É que nessa situação que você falou de situações de condomínio misto, desculpa antes de cortar, é que agora eu vi que tem sim eles já estão discutindo sobre de você ter área comercial junto com o condomínio, de fazer uma nova instalação, fazer um novo estudo de separação. Tudo. De separação. Isso. Porque o que acontece? Não viabiliza, por mais que ele queira ou não, a instalação é a mesma. Você tem hoje, que nem a instalação de carregadores elétricos. Hoje você não consegue, a concessionária não te libera uma nova instalação para você instalar um relógio. Né? Eu tomei conhecimento agora, eu não tive tempo de ver, em Teresina, no Piauí, que um carro teria explodido no subsolo. Eu vi uma coisa assim. Coisa parecida com isso. Eu ainda tomei conhecimento, não é um condomínio que está na nossa carteira, mas
teria danificado o próprio carro, foi perda total, E os- mas e dois os- carros e e os- uma moto. Eu vi na internet isso. Mas aí. o problema não é só isso. Aí os carros deve ter seguro, não sei. O problema é se essa explosão não danificou a estrutura do prédio, pilares, vigas, etc, etc. Né? Então imagine você o problema. E as instalações elétricas, né? É preciso saber, vai que todo mundo, não tenho dúvida que doravante todas as incorporadoras, com o advento dos carros elétricos, é uma coisa muito recente, né? Elas já vão vir com uma fiação, com cabeamentos que possam suportar, porque eles consomem bem, né? Para carregar esses automóveis. Então, por exemplo, eu tenho um prédio que eu tenho um carro elétrico, 100% elétrico. Então, mas para fazer, eu chamei o arquiteto, chamei o eletricista, o engenheiro, para fazer uma RT, verificar toda a situação de cabimento, pegar a autorização da síndica, para saber, uma das coisas que os condomínios precisarão é rever toda a sua estrutura elétrica para ver se é possível, né, você também utilizar lá. Os novos, certamente, as construtoras, incorporadoras vão trazer. Os atuais, certamente, antes de se fazer isso, eu sugiro que seja verificado um levantamento para saber. Vai que tem lá 200 unidades, 100 resolvem colocar aquilo. Será que esse cabeamento, que essas instalações vão suportar toda essa demanda para os carros? E foi o episódio anterior nosso, trouxemos aqui o especialista e ele disse, antes de mais nada, tem que fazer o estudo de carga. Viabilidade. E ver tudo isso. Sem o estudo de carga não adianta, porque é o estudo que até ele coloca lá os aparelhos medindo, fica, se eu não me engano, 30 dias, Luciano, ou é 15? 30 dias. Então, nisso vai mapear e o mapear vai falar qual é o consumo real. Olha, eu estou num condomínio que tem 500 unidades, mas o estudo disse que o máximo que eu consigo é 2 estações. Acabou. E ainda se ele todo coloca... mundo começar a comprar carro elétrico, todo mundo vai querer fazer uma adaptação. Ou se refaz toda a estrutura e verifica, é que nem, por exemplo, você vai alugar uma laje e o cara vai procurar uma academia, ele vai perguntar qual é a carga. Sim. Aceita aí 500 quilos por metro quadrado, é 600? Tem que avaliar. Por isso que eu acho que é legal quando eles aprovam algumas leis, ter estudo antecipado, né? Porque lei é fácil de aprovar. O problema é na hora de você executar isso, né? A gente estava falando estava brincando aqui, que quando nós também cuidamos de condomínio, quando saiu a nova lei do Estado de São Paulo, a primeira coisa que os moradores que têm intenção e que já tem carro elétrico foi mandar pra gente. Falou, tá aqui, mas eu falei, calma aí, a gente fala assim, calma aí, amigo, é o seguinte, o problema é que a gente precisa seguir o que manda a convenção do condomínio. Antes de instalar, vamos ter que aprovar isso, fazer um estudo do sistema. Hoje a gente, no episódio anterior, a gente trouxe o Marcos da Albox, que hoje ele é o representante legal, né, majoritário da Alumbra. Então eles têm um sistema inteligente que trabalha com um tempo que não tem um consumo elevado. Então o sistema dele trabalha, é um sistema inteligente. Então tem horários que ele vai te falar, esse horário você manda de pico, que nem faz isso, né? Sim. Porque 5 horas da tarde, você não vai conseguir usar o sistema. Sim. Ele não tem espaço, né? Não tem carga suficiente para poder. Consumo elevado. Então ele faz todo esse estudo e o sistema é um sistema inteligente. Então já é uma coisa que já viabiliza uma melhoria na situação de você ter que fazer uma mudança. Porque imagina que alterar todo o cabeamento vai ser necessário. É muito caro. É irreversível essa história agora com a guerra, então, com o combustível subindo aí, que as pessoas vão migrar mais cedo ou mais tarde para carro elétrico. Todas as montadoras, todas as companhias estão trazendo suas versões híbridas. E Antônio, o que ficou legal nisso tudo, de ter essas regras, essas leis, é que viabilizou uma coisa que não acontecia. Alguns condomínios, e muito deles, não fazia esse estudo da carga atual. Porque depois de 5 anos, o prédio tem 100% de uso. Sem dúvida. Será que realmente o que foi calculado, o que foi... suportar agora essa outra demanda aqui? Porque aí você tem gente dentro do apartamento que colocou... Você tem condomínio que não pode ter chuveiro elétrico. Porque o cara tem aquecedor, é a gás. Então você acha que o cara não vai pôr? Você acha que o cara viabilizou? Será que ele conseguiu fazer um estudo? Porque eu sempre falo pro Anderson, a gente pega condomínio
que é a que a gente sempre falou aqui de ideia de melhoria, que o cara pega um condomínio no Giardino, que lá na hora de fazer a venda, ele coloca lá que tem uma jacuzzi. Jacuzzi, ar-condicionado, um monte de coisa que é para vender, né? E aí você vê que o condomínio... Será que ele não dotou o concorda. condomínio com toda essa infraestrutura necessária então. para poder suportar toda essa carga? Mas aí você vê o seguinte, o condomínio não pode ter 220, o condomínio não pode ter chuveiro elétrico. Então por que no Jardim o cara colocou o negócio dele? Foi feito esse estudo? Tem representado isso nos Foi só para vender o apartamento. É, coisa para inglês ver, aquilo que sempre utilizou, coisa para inglês, e propaganda enganosa e acaba levando. Talvez aí, eu entendo, eu acho, até acredito que o legislador já deve estar pensando em alguma coisa, porque existem algumas iniciativas locais, por exemplo, São Paulo faz isso, faz aquilo, que a incidência de ocorrências são maiores. Mas nós temos a resolução 16280, que nasceu em decorrência daquele caso, o nome daquele grande incorporador foi preso, acho que ele esqueceu. A gente acabou falando dele aqui, eu esqueci o nome dele, mas a gente falou disso. Mas essa resolução nasceu a partir de lá. Prédio de areia. Uma coisa isso mesmo. Exatamente. Acho que é Econ, não é? Acho que foi mais ou menos isso. Uma coisa assim. E aí eu imagino que já deve estar sendo feita para atender, deve estar vindo uma regulamentação a partir da ABNT, tá? Melhorando essa resolução para atender essa situação dos carros elétricos. Porque você tem o teu apartamento, você não vai poder, você quer comprar, você não quer pagar agora 7, 8, 9 reais pelo litro, você vai comprar um carro híbrido, isso aqui, e aí você não vai poder utilizar esse carro porque o teu prédio não tem carga, não atende. Então daí é importante, acho que vocês podem tratar isso com mais vezes, porque vai criar muitos problemas, né? Assim, já começou. É melhor que o cidadão, antes de comprar, veja. Então é importante que os condomínios comecem a fazer um levantamento e entender o que é preciso para atender essa demanda de carros elétricos, o wallbox, para que seja colocado. Eu acho que isso deve ser feito assim para ontem, para evitar o que aconteceu, como nós relatamos aqui lá em Teresina. O que é bom é que os síndicos parem de querer ser amigo dos outros. A maioria tem querendo, para se garantir, para querer ser bonzinho, faz as coisas de qualquer jeito. E não é assim, tem que ter um estudo, tem que viabilizar isso, tem que trabalhar em cima disso, trazer uma notoriedade para os moradores e isso, trazer uma Na verdade, eu acho que a primeira coisa a fazer, eu não sou especialista nisso, não sou engenheiro, não basta só o morador do condomínio apresentar uma RT, um projetozinho, com uma RT para fazer o cabeamento da caixa dele é preciso saber se o condomínio, a estrutura do condomínio, então a primeira coisa é fazer um estudo geral para saber até onde comporta. Se não comportou, então tem que refazer esse cabeamento, mudar esse cabeamento para atender todo mundo. Senão, o cidadão trouxe lá, está de acordo com a resolução, com a BNT? Tá. Mas a unidade, o projeto em si para atender aquela unidade. E se mais um segundo, um terceiro, um quarto vai comprometer? Mas esse é o ponto X, doutor Antônio. Essa é a questão que nós aqui desde o início batemos muito. Eu sempre falo assim, condomínio não pode fazer economia porca, porque vai custar caro. Outra coisa que nós falamos muito aqui, não contrate o amigo pedricista, que o cara é tudo. Economia porca. É um condomínio, né, Luciano? O síndico, ele tem responsabilidade civil e criminal. E esse é o ponto que nós olhamos. São Paulo, eu acho que por causa da demanda dele e o fluxo de construção é tão massiva que acaba aí entrando no DNA e todo mundo se conversa, né? Tem os eventos e São Paulo ele consegue ser tudo isso. Mas quando você vai mais distante, você vê que falta pro síndico não só conhecimento, mas é como o Luciano acabou de colocar. Vamos ser amigo. O síndico não pode ser amigo. Ele tem que seguir uma regra. Para o condomínio, para a coletividade. O síndico é passageiro. Exato. E nós falamos muito, e eu falo muito até porque nós temos empresa de sindicância profissional, e eu falo muito para os amigos que quando eu dou palestra, eu falo, quando você vestiu a armadura de síndico, acabou. Você não tem amigo, você não tem coração,
porque a responsabilidade civil e criminal é sua, então você tem que ser técnico. E nós falamos muito. Quem é o escudo e a espada do síndico? Primeiro, é a convenção. Código Civil vem depois. Na verdade, eu diria que primeiro é a lei, porque quem pode mais, pode menos. Então, a lei cogente, aquela lei que o Congresso Nacional votou, a convenção ela tem que se adequar à lei maior, que é o Código Civil, que hoje regula. Ainda a gente vê algumas relação com a 4590 lá de 1964, mas o Código Civil puxou para si, a partir de 2002, que é a Diligência 2003, a relação, né, a regulação das relações condominiais. Você disse uma coisa importante, a economia porca. Na verdade, assim, aquele que se propõe a morar condominialmente, ele tem que entender que ele tem ônus e tem bônus. Bônus, tá? sim. Então, não precisa nem falar, o ônus, eu posso fechar aqui para a praia. Vou para a praia, acabou, vou para a serra, enfim. Tem segurança. Então, tem segurança, eu chego, vai estar lá no meu apartamento. Eles têm que entender que tem o ônus é pagar o rateio para manutenção de tudo isso. Então, são duas coisas. Então, é importante que o cidadão tenha isso em mente. Mas ainda assim, morar comunitariamente, morar condominialmente é mais barato do que você morar sozinho numa casa. Você faz a mesma coisa, você fechou a casa, vai para a praia. Você vai ter que deixar um vigia, você tem que ter um sistema de segurança próprio, né, o olho, não sei o quê. É muito mais caro. Eu diria que morar comunitariamente é mais barato 70%, 60%, né, do que morar sozinho isoladamente. O teu problema de manutenção, às vezes no teu apartamento, na casa você tem telhado, você tem as partes externas, você tem muro, você tem o que é levado, às vezes os caras levam os medidores, leva fio, leva tudo. Então assim, morar comunitariamente e ainda, eu costumo dizer também, que o condomínio, a taxa de manutenção ordinária, mensal ordinária, ela é a menor das despesas que uma família tem no orçamento doméstico. E é por isso que, por ocasião da pandemia, a inadimplência ela diminuiu, né? Porque as pessoas passaram a ver a importância, né, do condomínio, do síndico, da gestão, dos funcionários. A gente está vendo funcionários sendo maltratados, às vezes, por um condomínio ou outro, quando na verdade ele devia entender, né, que o cara está lá prestando um serviço para que o imóvel dele fique bem cuidado, bem mantido, e que ele possa ter uma valorização nesse investimento. Porque tem muita gente também, é uma outra coisa que precisa ser muito abordada. Você aplica R$1.000 na poupança e você todo mês você vai lá e olha para aquilo, saber o que rendeu. Você aplicou 500 mil, 1 milhão na compra de um imóvel inserido num contexto condominial e você briga para aumentar o valor necessário para a manutenção daquilo. Sim. Se você tem uma fazenda e você compra boi para engorda, você vai comprar os melhores de ração lá para que ele possa te chegar a um peso tal. Não é diferente. Quando você for vender, uma hora você vai vender essa unidade condominial por várias razões, ascensão material, social, chegou à terceira idade, ou os filhos cresceram, e até ficou grande. Investimento, né? Sim, investimento. Então, ou você vai alugar e você vai perceber o investimento realizado há 10, 15 ou 20 anos atrás, se ele valorizou ou não, quando você disponibiliza aquela unidade ou para locação ou para vender. Sim. E quando nós compramos uma unidade em condomínio, você olha, quem compra é que nem você está passando no shopping, numa vitrine. Você compra aquilo que você está vendo. Então, se eu passo no condomínio e vejo que ele está maltratado lá a fachada, que as áreas comuns não estão bem cuidadas, que o condomínio tem problema de ações trabalhistas, né, tem coisas para serem feitas, lógico, eu não vou comprar isso. Se eu pensar bem e tiver uma boa assessoria de uma imobiliária, de um corretor, eu não vou comprar isso. Então, essa situação que você fala da responsabilidade civil e criminal, que pode disso decorrer, por exemplo, né, o entendimento ao contratar o amigo ou ao contratar aquele profissional que não tem o conhecimento suficiente ou necessário para poder fazer o que precisa ser feito de forma, né, tecnicamente adequada, né, você pode cair na imprudência, na imperícia, na omissão ou até mesmo na comissão, né? E essa responsabilidade ela recai em primeiro lugar contra o condomínio, mas os condôminos ou o condomínio pode se regressar contra o síndico. Então, o papel do síndico é de fundamental importância, precisa ser valorizado. Ele precisa ser profissionalizado e ser irreversível a sindicatura profissional. Sim. O próprio Congresso está mexendo com isso agora, já existe um projeto de lei, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça,
onde isso é uma coisa que está sendo discutido, que para ser síndico profissional você precisa ter uma graduação ou em administração ou em advocacia. Eu acho que está faltando mais alguém aí, o contador. O contador está mais ligado ao condomínio do que o advogado, né? Ou do que o administrador, embora o administrador, mas o contador é aquele que faz as contas, que faz isso aqui, faz o balancete e tal. Então, isto é preciso que seja visto, que seja avaliado. A sindicatura profissional acabou, gente, o síndico de improviso, o síndico que foi eleito ali por ausência, por não ter ninguém. Ninguém que, não, põe o fulano lá. Mas eu não tenho tempo, eu não posso. Não, mas vai ser você, porque você fala, você não sei o que e tal. E o cara, então tem que... Né, essa situação da sindicatura profissional, da regulamentação disso, tem que ocorrer o mais breve possível para resolver ou evitar problemas que tenham ocorrido do síndico amigo, do síndico bonzinho, do síndico... Né? Eu queria dizer que... Você tá zoando. Já acabou. Nós estamos aqui no engajo. Eu queria deixar aqui um recado para as pessoas que estão nos assistindo, que hoje os moradores não precisam ficar tão preocupados com situações que vêm acontecendo, porque hoje a gente tem meios para poder resolver, buscar financeiramente, né, para poder estar solucionando problemas que a gente pode dizer que vai se agravando com o tempo. Né? Então, hoje o grupo Rocha e Rocha tem do HR Digital, outros empreendimentos, até imobiliária eles têm, para poder estar ajudando você aí na negociação de vendas, de locação, né? O condomínio, o síndico que busca aí verba para poder fazer atualização ou até melhoria, ou resolver um problema que no rateio fica muito mais grave, né, Antônio? Então, eu acho que sempre legal colocar aqui a HR Digital, representada aqui sempre pelo CEO Antônio de Holanda Rocha, né? Agora falei certo. E eu fico muito feliz de ter pessoas assim que vêm com histórias, porque se olhar o marco de tudo que você trouxe, de tudo que você vivenciou, hoje no nosso Brasil tem muita coisa que ainda precisa vir à tona. As pessoas estão muito caminhando atrás uma das outras, né? Eu acho que as ideias elas vêm, mas as pessoas querem muita coisa fáceis. Então eu falo que isso é muito difícil de ouvir, né? E ainda mais no mundo condominial, que a gente vê que a evolução cada vez maior, cada vez coisas novas vêm acontecendo, as pessoas vêm querendo melhorar cada vez mais o bolso para não ter esse gasto excessivo, né? Eu finalizo dizendo o seguinte: morar comunitariamente é algo que São Paulo já conhece desde 1910. Rio de Janeiro também tem essa realidade. Algumas cidades como Recife, Fortaleza, cidades mais antigas, já conhecem isso um pouco. Mas para vocês terem uma ideia, a primeira regulação da moradia, de como se regular a moradia condominial, nasce em 64, com a Lei 4591, Lei de Incorporações e Edificações, mas nasce por conta dos consultores, né? Em 2003 deu-se uma melhorada com o Código Civil. E agora, cada vez mais, essa situação está presente no dia a dia. Por quê? Né? Porque as cidades do interior, elas não tinham condomínios. Não. Hoje, qualquer cidade com 30, 45 mil, 50 mil habitantes, você vai daqui para Campinas, eu fui até Campinas, até lá você vê, né, condomínios de tudo quanto que é lugar. Então, não precisa ser mais uma São Paulo, um Rio de Janeiro, um Recife, ou uma Belo Horizonte, BH, para poder você ter isso. Os condomínios estão espalhados, esparramados pelo Brasil. E muitas vezes as pessoas nessas cidades menores é a primeira vez que eles vão morar em condomínio. Então é preciso que tenha sindicatura profissional, conhecimento, planejamento, que saia do improviso e parta, porque cada dia essas situações vão estar batendo na porta e elas precisam serem resolvidas, entendidas e resolvidas. Eu falo mais ainda, Anderson, nós vamos chamar a HR para financiar, para a gente poder dar curso para quem quer morar em condomínio. Sim, precisamos. E tem que ter o curso para quem quer morar em condomínio. Porque o pessoal fala sempre de curso para o síndico, mas e quem mora? Porque assim, você joga para ele, tá aqui, o kitzinho para morar no condomínio. Quais são meus direitos, quais são meus deveres? Né? Principalmente os deveres, que eles não esquecem. Doutor Antônio, muito obrigado pela presença, queria agradecer. Gostaria de ter você aqui novamente, para a gente poder estar trazendo mais coisas sobre HR, visitar, trazer situações para a gente colocar aqui na tela, porque eu acho bem legal, acho que o formato podcast ele tem melhorado cada vez mais, trazendo o conteúdo para que as pessoas possam entender de verdade. A forma que você colocou aqui foi muito legal, tenho certeza que as pessoas gostaram, e a informação que
precisa vir à tona, né? As pessoas não conhecem, têm medo disso ainda, fala de empréstimo, fala de garantidora, mas eu acho que isso é um marco para que o condomínio possa melhorar financeiramente, né? Sim. Nem sempre o problema é o síndico fez merda, sempre algumas coisas relacionadas a morador não quer pagar, morador acha que é caro e assim vai. Isso vem acarretando e traz problemas financeiros para o condomínio. Acho que morar comunitariamente tem que ser uma educação continuada, né? Porque sempre tem um marinheiro de primeira viagem, né? E mesmo aqueles que às vezes já moram não têm essa compreensão. Então um curso de como se morar é interessante, uma excelente ideia. Muito obrigado, queria agradecer a você que está nos assistindo, você que se inscreveu no canal, compartilhou e apertou o sininho, muito obrigado. E você, Alecrim, que vai nos assistir, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho para os nossos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer a todos os nossos apoiadores e deixar aqui para vocês o marco de ter o próximo episódio com o Antônio, né? Um tchau pro Em Questão Cash. Tchau, até o tchau, próximo pessoal. episódio. Tchau, tchau. Ê, Murilão, essa daqui, hein, cara? Faz um ano que eu separei. Que absurdo, velho. Tem uma saudade. Está fazendo quase um ano que nos separamos, mas eu não te esqueço. Ainda guardo o seu nome, o seu telefone e o seu endereço. E vou viver nessa agonia quase todo dia. Pergunta por quê? Há quase um ano eu morro de vontade de te ver. Há quase um ano eu morro de saudade de você. É agora, hein? É agora. E rodo pelos bares e tantos lugares, choro e reclamo. É que eu ainda te amo, é que eu ainda te amo. E rodo sem destino, no meu desatino, choro e te chamo.